Faz quase 15 anos que eu resolvi começar a estudar sobre o tema de finanças à luz da Bíblia, finanças e trabalho. Eu confesso para você que eu já li dezenas de livros, talvez mais de 100 livros sobre o tema. Se você for na minha casa, você vai poder ver na estante, depois meia dúzia de caixas de livros. Eu li e reli centenas de vezes passagens na Bíblia que falam sobre o tema, que tem mais de 2.000 versículos na Bíblia que falam sobre isso, sobre finanças e trabalho. Eu assisti e ouvi diversas pregações e continuo fazendo isso semanalmente, que se aprofundam nesse tema, e eu sempre me interessei, gostei de escrever sobre isso. Ao longo desses anos eu também já ouvi e respondi muitas perguntas sobre o tema, que na maioria das vezes são as mesmas perguntas. Principalmente aqui no curso de fundamentos que a gente tem, eu posso ministrar algumas aulas durante o ano, e as perguntas são: eu devo dar o meu dízimo sobre o bruto, sobre o líquido, sobre a venda da minha casa? Passa também para quem eu devo dar, eu posso dar meu dízimo numa obra de caridade? Por que eu tenho que ofertar? Para quem que eu tenho que ofertar? Quando que eu tenho que ofertar? O que é primícias? Por que eu devo dar primícias? E assim por diante. Então, além de ler bastante, eu já ouvi dezenas, centenas de perguntas que as pessoas têm e que eu mesmo tive lá no começo, quando eu comecei a estudar sobre esse tema. Também pude ouvir críticas de crentes antigos, afrontas a pastores e líderes, vinda daqueles cristãos que estão começando sua caminhada com Deus, talvez não tão maduros. Isso faz parte, é natural. Mas olhando então tudo isso, o aprendizado, as pessoas, os questionamentos, as passagens, os livros, em resumo, a gente pode pegar as nossas vidas. Você pega a sua vida, a sua família, você como homem, mulher, como casal, se você é casado. E se você parar para pensar, ao longo da sua vida, você vai encontrar basicamente 3 lugares que você vai se encontrar ao longo da sua vida, 3 lugares com relação a contribuições. Quando eu falo contribuições, é dízimos e ofertas, contribuições. É o ponto de partida, é o lugar de fidelidade e é o lugar de sacrifício. São esses 3 lugares. O primeiro lugar, que é o ponto de partida, é como o próprio nome diz, é o lugar onde todos nós começamos a nossa vida cristã. É o lugar onde existem milhões de brasileiros, bilhões de pessoas no mundo habitando. É o lugar onde as pessoas não conhecem o que é entregar, o que é contribuir, ou mesmo que decidem não entregar ofertas a Deus. Dízimos, ofertas, primícias, assim por diante. Imagina então esse primeiro lugar, com milhões de brasileiros, bilhões de pessoas, um lugar cheio de gente. Esse é o ponto de partida. É o lugar onde todas as pessoas que começam a frequentar as nossas células, os nossos cultos, eles estão nesse lugar, essas pessoas começaram a frequentar. No entanto, não somente as que começam a frequentar, tem milhares de crentes que, apesar de convertidos, eles também continuam sem contribuir e a viver nesse lugar. Agora, olhando sob a perspectiva bíblica, com base em centenas de versículos, a gente precisa entender quais são as características deste lugar. Se é um lugar em que você se encontra, você se encontrou, você passou, a gente precisa entender do ponto de vista bíblico como que é esse lugar, como que é o céu, como que é a terra, como que é o trabalho, como são as relações nesse lugar. Primeiro lugar, é um lugar com céus fechados. É um lugar onde aquilo que a gente mais precisa para o nosso trabalho pode estar em falta. É um lugar que, de tempos em tempos, as terras onde a gente produz estão secas. Ou seja, aquele lugar onde você trabalha, semeia, e é muito difícil de você conseguir produzir algo. É um lugar onde aquilo que é feito não traz resultados. Descrevendo esse lugar do ponto de vista bíblico, é um lugar onde tem pragas e gafanhotos, ou seja, onde os resultados não são aproveitados por nós. Você pode semear, colher, adubar, trabalhar, batalhar, e daí quando chega a hora de você
colher aquilo e poder aproveitar o fruto de todo o seu trabalho, aquilo escorrega por entre os seus dedos e você não consegue aproveitar. E outra característica desse lugar, desse ponto de partida, é um lugar sem a expressão completa do amor do homem para Deus. É um lugar onde o homem e a mulher, eles não conseguem se expressar por completo o seu amor, a sua gratidão, os seus sentimentos com relação a Deus. Esse é o ponto de partida de praticamente todos nós na vida cristã. Porque outra característica comum, se a gente for olhar a vida de um crente, ele começa a frequentar, começa a conhecer Deus e muitas coisas começam a mudar na sua vida, mas são poucos os crentes, os cristãos, que eles têm a sua vida financeira, o seu trabalho mudado no começo da sua caminhada com Deus. Isso é bíblico, se você pegar vários exemplos, desde os discípulos de Jesus até os apóstolos, as cartas escritas para os cristãos mostram isso. E novamente, infelizmente, é o lugar onde muitos crentes permanecem por grande parte das suas vidas, esse lugar que é o ponto de partida. Mas com o passar do tempo, nós somos ensinados, parte do que a Bíblia fala sobre contribuições. Você vai no encontro, você participa daqui do curso de fundamentos, você começa a ler, a ouvir as ministrações, e a gente aprende a importância dos dízimos e das ofertas. Você começa a ler uma passagem, outra passagem, começa a fazer sentido no seu coração, você experimenta, ofertando uma vez, você experimenta o resultado de Deus, a contrapartida de Deus, e a partir daí você começa a entender, e você dá um passo adiante na sua vida, e você entra nesse lugar de fidelidade, você sai do ponto de partida, dá um passo e entra no lugar de fidelidade, que é quando você passa a ser fiel no seu dízimo, é quando você entende a importância das primícias e quando você de tempos em tempos também entrega ofertas àquilo que é além do que é demandado da gente. Esse segundo lugar é onde a gente passa a ser fiéis aos ensinamentos. Ou seja, os dízimos das nossas rendas são entregues, salários, comissões, férias, bônus, juros, aluguéis e todas as rendas que você tem hoje que você vai ter para frente, amém? Assim como também logo quando você recebe os seus pagamentos, separa um valor de primícias, porque você aprende que a primícia é a primeira parte daquilo que é recebido e a melhor parte. E você aprende que a importância de entregar nas mãos do sacerdote. É sempre também quando você é tocado, quando você ouve um chamado diante de Deus, do púlpito, sobre ofertas, você vai, obedece, entrega ofertas. Enfim, esse é o lugar de fidelidade, igreja. A promessa de Deus é que esse lugar é completamente diferente do ponto de partida, onde a gente começa a nossa vida cristã, onde a maior parte das pessoas no mundo estão. Mas esse lugar é um lugar diferente, porque é um lugar que encontra a provisão de Deus para as nossas vidas. Se a gente for olhar então esse lugar de fidelidade, pegando a Bíblia, folheando ela do começo ao fim, você vai ver que quando você começa a ser fiel nos dízimos, nas primícias, nas ofertas, é um lugar onde você encontra a provisão de Deus. Ele fala, eu vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. O que isso? A janela dos céus é a chuva. Era a chuva que os agricultores precisavam milhares de anos atrás. Era, eu vou dar provisão para o seu trabalho, para aquilo que você precisa. Lugar de fidelidade tem isso. Eu vou dar o contrato que você precisa, eu vou dar o aumento que você precisa, eu vou dar a posição que você precisa, eu vou dar o sim no emprego que você está buscando. Isso é abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. O lugar de fidelidade é assim. É um lugar em que o fruto do nosso trabalho permanece nas nossas casas. Porque Deus fala que Ele vai repreender o devorador para que ele não consuma o fruto do seu trabalho. Ou seja, você vai trabalhar, batalhar, semear, cuidar, e na hora de você colher, o fruto, o resultado, a riqueza, o dinheiro que você produziu vai ficar na sua casa. Porque Deus vai bloquear o devorador de vir e tirar isso das suas mãos. O devorador é aquele que
quebra o seu carro no mês que teria uma folga, as crianças ficam doentes, você tem que fazer uma reforma inesperada na sua casa. É quando você, depois de semear numa carteira de clientes, vem alguém e rouba aquela carteira de clientes e assim por diante. Deus bloqueia, Ele promete o bloqueio da atuação do devorador nas nossas vidas quando nós estamos num lugar de fidelidade. O lugar de fidelidade é um lugar com fartura, com abundância, com suficiência. Jesus, no Novo Testamento, nos Evangelhos, disse: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vai ser dado para você. Quando você é fiel nas ofertas, você vai receber isso. É Jesus, como se Jesus estivesse aqui nessa manhã falando: dai e dar-se-vos-á. Se você está nesse lugar de fidelidade, vão dar para você uma medida recalcada, sacudida, transbordante, você vai receber. É um lugar onde a gente expressa o nosso amor de diversas formas. Davi, ele provavelmente começou a sua vida no ponto de partida, mas depois que ele conheceu o lugar de fidelidade, o lugar de sacrifício, ele nunca mais quis voltar. Porque é um lugar onde, quando você está com o coração grato, quando você tem uma vitória, quando você recebe algo e sabe que veio de Deus, você vai lá, coloca a mão no seu bolso e contribui. É quando você mistura o espiritual com o mundo material, você fala: não tem divisão na minha vida. Se eu amo a Deus espiritualmente, eu amo materialmente. Se Deus me ama e Ele também abençoa minha vida aqui no mundo que a gente vive. É quando a gente, de forma completa, expressa o nosso amor para Deus. É um lugar em que a bênção de Deus está presente, igreja. E muitos crentes verdadeiros passam grande parte das suas vidas no lugar de fidelidade. Mas ainda assim eu diria que esse lugar é frequentado por menos da metade dos crentes das igrejas brasileiras atualmente. E eu gostaria de falar, mas em outro momento, do lugar de sacrifício, que é um lugar especial, um lugar que todos nós precisamos experimentar. Mas para a gente concluir, igreja, o lugar de fidelidade é esse, essa descrição bíblica. Quando você se posiciona nesse lugar, esses são os céus que estão sobre a sua vida, que estão sobre o seu trabalho. Mas, de novo, dando 2 passos para trás e olhando a história das nossas vidas, o quadro completo. O que é comum acontecer? É as pessoas começarem a sua vida cristã no ponto de partida e conhecerem o lugar de fidelidade, experimentarem, curtirem e viverem isso. Mas quando aperta, ou quando o seu colega de trabalho começa a colocar no seu ouvido alguma coisa, a gente começa a retroceder. Vai se aproximando da divisória, lugar de fidelidade, e quando você menos vê, você voltou para o ponto de partida. É quando você deixa de dar o seu dízimo todos os meses fielmente. A gente está falando sobre fidelidade. É quando você ouve aquele seu colega falando mal de dar dinheiro para o pastor e você esquece que uma coisa é você e a sua fidelidade, outra coisa é a fidelidade do pastor e daqueles que cuidam do dinheiro na igreja. A cobrança de Deus vai vir para os dois. Não é você que vai exercer a cobrança no outro. É quando você está num lugar de fidelidade, mas de repente vem um aperto, você pega e retrocede. E assim vai na vida da maior parte dos cristãos, vai de um lado para o outro, de um lado para o outro. 4 meses na fidelidade, 2 meses no ponto de partida. 1 ano na fidelidade, 1 ano no ponto de partida. E essa é a inconstância que a gente precisa combater. Nessa manhã, Deus convida você a fazer um balanço sobre qual o lugar você se encontra atualmente. E sobre qual lugar você, nesse momento da sua caminhada com Deus, deveria estar. E eu te convido a não olhar para a sua vida apenas nesse momento. Olhe para a sua vida com uma perspectiva mais longa. Pense na sua caminhada com Deus daqui para frente, para esse ano de 2019. Onde você quer encontrar, quais os céus que você quer ter na sua casa, no seu trabalho. Para os próximos 5 anos, o que você vai enfrentar de desafio na sua casa? Quais os desafios que os seus filhos vão enfrentar e qual o lugar que você quer ser encontrado quando Deus vier falar com você? Nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, você pode falar: daqui 20 anos eu nem sei se eu vou estar aqui na Plenitude Cristã, porque eu não sei se eu vou estar em Santo André, em São Paulo. Leve isso para a sua vida. Se você se mudar, for para outro país, outra cidade, Deus vai olhar a sua vida. Ou se você está no ponto de partida, no lugar de fidelidade,
ou no lugar de sacrifício.